Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos livros, dos mangás e dos quadrinhos, em 10 minutos ou mais. Bom, galera, mais um episódio aqui pra vocês e eu tenho pensado muito em como eu podia diversificar mais o conteúdo esse ano. Então, hoje é um episódio especial por um motivo que a gente vai falar de mangá. É isso mesmo, a gente vai falar de mangá. E eu pensei qual mangá eu poderia trazer primeiro pra vocês, e existe uma certa dificuldade quando a gente fala sobre isso de trazer mangás mais longos, porque geralmente são séries que duram anos dependendo do mangá, então eu decidi ir atrás de um volume único, uma coisa bem curtinha, direto ao ponto, que você pudesse ler e ter um começo, um meio e um final. E eu adquiri um que é um lançamento recente, ele saiu aqui no finalzinho de fevereiro, mas chegou para outros mais lugares em março ali, que é Força Nakamura. Bom, sobre o que fala primeiro Força Nakamura? Bom, Força Nakamura é um mangá que ele começou a ser serializado. Ele começou na internet no fim do ano de 2014 e em 2017 foi 2019 ou 2017? 2017 ele foi lançado. Ele tem exatamente 11 capítulozinhos e ele foi lançado em 2017, originalmente no Japão. E ele é de uma artista chamada Sundei. E bom, sobre o que fala bem Força Nakamura? Bom, Força Nakamura é sobre o Okuto Nakamura, que é esse menino de 16 anos que está no seu ensino médio e que ele é muito, muito, muito tímido e ele é apaixonado perdidamente por um colega de classe dele, que é o fofíssimo, fofíssimo mesmo, Aiki Hirose. Bom, ele tem uma personalidade muito fechada, ele é extremamente inseguro, então, tipo assim, ele não consegue nem dizer olá pro cara que ele gosta. E aí, o mangá é basicamente essa batalha pessoal dele pra superar todas as timidez, todas essas inseguranças de jeitos particularmente hilários, muito engraçados e que beiram um surto coletivo. E bom, por que eu estou indicando esse mangá? Bom, como eu falei, ele é um mangá solo. Ele é um volume único. Ele tem uma continuação que saiu ano passado no Japão e que vai chegar nos Estados Unidos esse ano, e então a gente torce para que signifique que essa continuação vai chegar também no Brasil logo. Mas ele é um mangá único. Ele tem uma história, ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim, fechadinho. E é muito engraçado. É muito engraçado porque o Nakamura, ele é doido. Ele é surtado. E algo que eu, como todo adolescente aos 16 anos é. E uma coisa que eu achei isso muito legal da parte da autora é como ela combina essas referências da adolescência, essas angústias, e usa isso pra comédia. Ela faz isso de um jeito muito, muito bom. E algo que eu também preciso dizer, ela realmente sabe como é a cabeça de um menino gay. Porque o Nakamura é meio que levemente tarado internamente. E o jeito como ela faz isso aparecer é maravilhoso. É maravilhoso. Se você conhece o histórico do Japão com tentáculos, você sabe exatamente daquilo que eu estou falando. Não é nada gráfico, até porque é um mangá bem levinho. Não faço a menor ideia porque da censura dele tem 16 anos, acho que porque tem palavrão de vez em quando. E porque aparecem adultos fumando. Mas ele é um mangá muito leve. Ele se move muito rápido. Tipo, os arcos. Ele não tem exatamente um arco, ele é bem episódico. Inclusive renderia um anime ótimo. Mas eu sinto que acho que essa é a força dele, sabe? Porque é todo dia o Nakamura lá pensando, não, hoje eu vou fazer amizade com ele. Hoje eu vou. Hoje ele vai sorrir pra mim, sabe? Hoje a gente vai encostar o mindinho um no outro e aí eu nunca mais vou lavar a minha mão. Tipo, ele é um adolescente muito dramático.
ele é muito paranoico. E basicamente sou eu durante o ensino médio, então a gente pode dizer que eu me identifiquei bastante. Foi basicamente ler a versão japonesa de mim. Então foi um motivo bem pessoal pelo fato de eu ter gostado. E isso também é reforçado por um detalhe que eu acho muito importante falar, que é a arte. Você deve estar vendo aqui na capa do episódio como o estilo de cabelo dele e do menino que ele gosta também. Eles lembram muito os mangás dos anos 90. E isso é basicamente o estilo desse mangá. E eu acho isso muito charmoso. Porque ele tem uma baita personalidade, tipo, o jeito como ele usa os olhos, o brilho dos olhos, o jeito como ele usa as expressões dos personagens, justamente para fazer esse humor. E como tem e emula muito esse estilo noventista dentro da história. E eu acho isso um puta charme. Eu acho que isso deixa mais personalidade ainda, ao mesmo tempo que tem esse quê de nostalgia, mas é servindo pra essa história nova. Não é tipo, sei lá, uma referência, algo assim. Ah, a gente tá fazendo uma referência a, sei lá, as primeiras fases de JoJo Bizarre Adventure. A gente tá fazendo uma referência a One Piece. A gente tá fazendo uma referência a Yu Yu Hakusho. Nada, realmente lembra Yu Yu Hakusho. A arte. Enfim, não é por isso, sabe? Ele tem uma personalidade muito própria, ele tem uma voz muito própria. E acho que principalmente em relação a como ele mostra, como eu falei, esse ponto de vista LGBT. Porque a única referência que o Nakamura tem em relação a romance são os mangás BL, Boys Love, que ele lê. São os mangás gays. E ele não tem referência de nada. Então ele realmente acha que ele vai, sei lá, ficar parado na frente da livraria e vai ficar tropeçar, e aí o menino vai pegar ele no ar e eles vão ficar se olhando um pra cara do outro e ficar, uau, que conexão, uau. E é muito engraçado porque ele sempre quebra a cara quando ele pensa que as coisas vão acontecer como se fosse um mangá BL. E eu acho isso muito fascinante porque nós estamos lendo um mangá BL. Mas como ele tem toda essa vibe inclinada pra comédia, mesmo nesse tipo de gênero, perdão a enrolada, o mangá também se diferencia, porque ele me lembrou muito o humor de Kaguya-sama Love is War, que ele vai muito pro absurdo, ele escala as coisas de um jeito muito um jeito muito frenético. Ele também tem um narrador levemente debochado, que sempre fala das coisas com drama. Eu amo o jeito como o mangá ele mergulha dentro dos pensamentos internos dos personagens. Quando tem aquela tela preta, eles ficam tipo assim, ah meu Deus, não sei o que, não sei o que. E você vai me dizer que a minha voz não sai, que eu estou perdido, que eu estou me sentindo mal. E aí ele cria todo esse clima. Mas eu tenho um personagem do professor, que é o adulto que fuma, como eu falei. E ele deixa subentendido, muito subentendido, que o professor também é gay. Mas ele não explicita isso. Eu não sei se isso rola na continuação. Mas eu acho que é um detalhe também muito legal, porque o professor é uma pessoa super, digamos assim, não é frio. Ele não é Peaky Blinders, sabe? Não é frio e calculista. Mas ele é meio distante. Mas quando ele vê o mangá que o Nakamura deixa cair, que é um mangá BL, ele fala, pô, a historinha é legal, você podia ter, sei lá, ter uma outra coisa, mas podia ser diferente. E o Hirose, que poderia, digamos assim, ser só um personagem vazio, tipo, só existir pra poder ser o trampolim emocional do Nakamura, até porque ele é um menino que o Nakamura gosta, então ele podia ter, digamos assim, apenas essa função. Ele não tem apenas essa função. Ele é um personagem muito sarcástico, ao mesmo tempo ele é muito prestativo, ele gosta de teatro, ele gosta de aquários e a autora realmente mergulha na personalidade dele e tu consegue entender por que o Nakamura é apaixonado por ele. Tu consegue entender por que o Nakamura é obcecado por esse menino e porque ele tem vontade de fazer muitas coisas com esse menino que não são exatamente apropriadas para a idade dele. E o jeito como a autora vai construindo a relação dos dois, o jeito como ela vai construindo uma relação de amizade dos dois, que o próprio Nakamura nem percebe o que realmente está acontecendo, porque ele é tímido demais e inseguro demais para notar essas coisas, ele é meio tapado. Ou seja, mais uma vez, eu me identificando com algum personagem.
isso culmina numa conclusão muito fofa. Não é muito previsível, ao mesmo tempo porque, digamos assim, o caminho previsível seria ela talvez ir até o fim, mas eu considero muito satisfatória, porque tu sente que houve um desenvolvimento ali crível. Então, mesmo sendo uma comédia absurda, a autora não forçou a barra, tipo assim, ah não, a gente vou enfiar aqui esse final extremamente uou, pra poder justificar e pra poder as pessoas ficarem felizes, não. O final de Nakamura, apesar de todos os seus absurdos, apesar de todas as suas situações hilárias que acontecem porque o roteiro quis que acontecesse, ele é um final realista, mas é um final que dá aquele quentinho no coração, sabe? É tipo aquele vídeo da Isabela Boscov, que se você viu, você sabe? É inovador e revolucionário? Não. Mas durante ali aquela meia hora, cria pra você um sentimento tão aconchegante, tão reconfortante, tão capaz de restaurar a sua fé na humanidade. É basicamente esse mangá resumido. Eu recomendo muito, muito, muito que vocês peguem esse mangá, Força Nakamura. Ele é um mangá curtinho, a edição da New Pop é linda, linda a edição, o papel é ótimo, a capa, os detalhes por dentro. O fato de que esse mangá é mais acessível do que um mangá comum que você encontra na banca de revista é preocupante, preciso dizer. Mostra o quanto o nosso mercado de mangás está basicamente se autodestruindo e à beira de um colapso em escala apocalíptica. Mas justamente por esse motivo, compre esse mangá, apoie o mangá LGBT aqui no Brasil. A gente sabe que é difícil chegar, e o fato de estar chegando, e ainda mais de não ter demorado tanto assim para ter chegado aqui, já é algo bom. Apoie a autora no Twitter, apoie as artes dela. Sério, gente, apoie Força Nakamura. Esse é um mangá engraçado, ele é romântico, ele é safadinho, ele aborda discussões em relação a gênero, ele tem um pouquinho de coisas sobre sexualidade, sobre autodescoberta. É um investimento que vale a pena, pode confiar. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje do Pendurado na Estante. Tô muito feliz que eu pude trazer um mangá que eu amei tanto aqui pra vocês, pra gente poder falar sobre. Não vai ser o último mangá que vai aparecer aqui neste programa. E eu espero que você tenha curtido, espero que você vá atrás de Força Nakamura. Se você não puder comprar, você sabe onde você pode ler, que eu sei que você sabe. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua presença, por quem acompanha, por quem tem seguido no Instagram, que é @pendurado na estante, e no Twitter, que é @pen-na-estante. Eu sou o Lucas Mendes, esse foi o episódio de hoje, e a gente se vê semana que vem.